Graça e a paz de Cristo Jesus, pastor de Mário, mais uma vez com vocês, com meditações no livro de Apocalipse. Em nossa próxima meditação, que é a 11ª, nós estaremos hoje então tratando do capítulo de número 5 de Apocalipse, que é o seguinte. Apocalipse 5 diz assim para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim Apocalipse 5, quando vem a parte da visão do trono, propriamente dito, né? E onde há os louvores ao Cordeiro. Assim está. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Sim, e eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, na nossa meditação de hoje, queremos dizer o seguinte: assim como tinha falado anteriormente no capítulo de número 4, o capítulo de número 4 ele não representa necessariamente uma representação do futuro ou uma representação do tipo do seguinte, de que alguns dizem que o capítulo 4 e o capítulo 5 já são uma representação do arrebatamento da igreja nos céus, um arrebatamento pré-tribulacional. Não. Na realidade, o que representa esses capítulos 4 e 5 são que a ascensão de Cristo aos céus, tendo ele consumado sua obra de morte, ressurreição e ascensão aos céus. E nesse momento, quando vemos o capítulo de número 5, o capítulo de número 5 vai falar de como Jesus tomou posse do seu reino ao estar assentado à direita de Deus Pai. E justamente quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui que o livro selado, como vemos aqui no capítulo 5, está aqui, ó. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João, quando ouviu isso, ele chorou muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para o livro. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem está falando? Jesus Cristo, a raiz de Davi. Jesus Cristo, o filho da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu.
que se ofereceu como sacrifício por todos os seus eleitos e os resgatou efetivamente, o seu povo. Então, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é digno de abrir. E aí, nesse momento, como diz o texto, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, o que significa plenitude de poder, já que na antiguidade chifre significava poder. E bem como 7 olhos, a plenitude do Espírito Santo, ou seja, a plenitude da onisciência de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E um livro selado. O livro selado ele indica uma das características bastante interessantes que existe na cultura jurídica do Império Romano. Quando havia um livro, um rolo, e esse rolo possuía 7 selos, isso estava indicando um testamento que só poderia ser aberto após a morte do testador. Então, nesse caso, Cristo ele morreu, mas ressuscitou, e ele abre o livro. E ele já, nesse momento, quando ele está nesse momento de investidura, ele já está abrindo. Ou seja, o texto que a gente acaba de ler diz o seguinte, que Cristo já recebeu esse livro, desde a sua morte, desde a sua ressurreição, desde a sua ascensão, ele recebeu esse livro, ele recebeu esse rolo. Então, ele já tem todo o poder nas mãos. Porque diz aqui, e quando tomou o livro, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são esses santos? São as orações de todos aqueles que proclamam a Cristo, que todos aqueles que proclamam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto os santos do Novo quanto os santos do Antigo Testamento. São as orações de todos eles, porque a palavra santos ela se aplica principalmente nas epístolas de Paulo à Igreja do Senhor. E nós somos Igreja do Senhor. E aí podemos ver aqui três doxologias. O que são isso? São 3 orações de glorificação a Deus. Que diz aqui a primeira, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, ou seja, pessoas de várias etnias, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, já está falando da promessa de Deus quando da sua segunda vinda. Estaremos todos como servos de Deus, reinando juntamente com Cristo. Agora somos, nesse momento, sacerdotes, no sentido de que ministramos as coisas de Deus para este mundo, para que este mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor quando anunciamos o Evangelho. A segunda doxologia é, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Só ele é digno, porque recebeu sobre si a morte que merecíamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e ressuscitou e venceu a morte. E a terceira doxologia está aqui. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem está assentado no trono é o Pai. E nesse momento, quando Cristo recebe o livro, ele assenta-se à direita do Pai. O Pai e Cristo já reinam na presente era. Eles já estão reinando. E através de quê? Do poder do Espírito. Porque diz aqui, ó, versículo 6, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, reina poderosamente. Então podemos crer assim dessa forma. E no fim, os 4 seres viventes, os querubins dizem amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então o que a gente verifica aqui é que no presente momento, Cristo está no controle de todas as coisas. Cristo está no controle da sua igreja. Cristo está no controle. Cristo está no controle de tudo.
Cristo está no controle de tudo e, portanto, nós louvamos e engrandecemos a esse Deus Todo-Poderoso. Louvamos e engrandecemos a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, digno és Tu, exaltado és Tu, porque nos compraste com Teu sangue precioso e ressuscitaste ao terceiro dia para nos garantir a nossa ressurreição também quando Tu retornares. Ó Deus, nos enche de gratidão, nos enche de força para vencer as provações, para vencer, Senhor, as perseguições e louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos a Tua palavra como a nossa bússola, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Então, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. Louvado e agradecido seja Deus. Pastor Edmário, canal Pregador Fiel de Cristo. Deus te abençoe. Siga no meu perfil Edmário Soares Diniz. Amém.